O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte do Pai. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no segundo dia da nossa novena de Pentecostes, e eu gostaria de, no dia de hoje, refletir a respeito do dom do entendimento, ou dom da inteligência. Nós estamos refletindo sobre os dons do Espírito Santo. Ontem nós refletimos sobre o dom da sabedoria. Hoje, então, nós iremos lançar os nossos olhos sobre aquele dom que nos capacita a entender as verdades de Deus, que nos capacita a entender as verdades espirituais. Sem ele, sem esse dom, sem o dom do entendimento ou inteligência, vocês vão encontrar essas duas nomenclaturas no Catecismo, no número 1831, vocês vão encontrar o termo inteligência. Pois bem, sem este dom, nós veríamos os dados da nossa fé, os ensinamentos da nossa fé. Nós veríamos Jesus Cristo apenas de uma maneira humana. Jesus Cristo seria um fundador de uma religião, um portador de uma moral elevada, mas um portador, um mestre de uma moral humana. Jesus Cristo, ele se equipararia a outros fundadores de religião, a outros mestres espirituais. E aí então a gente compreende quando as pessoas dizem assim, que não importa a religião, o que importa é que você seja uma pessoa boa, o que importa é que você ame, e por amar, a pessoa compreende o amor apenas a uma filantropia, feita, algo bom, feito por causa do homem mesmo. Então a gente percebe que essa pessoa, ela não tem uma inteligência espiritual, ela não tem entendimento de Jesus Cristo, de que Ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isto é, a pessoa sem entendimento não consegue nem sequer compreender o mistério da Santíssima Trindade. E aqui, meus irmãos, este dom, ele é dado a quem tem, digamos, inteligência humana, a quem tem cultura humana, a quem tem capacidade intelectual e a quem não tem. Lembremos-nos que nós temos grandes santos de um grande conhecimento espiritual, doutores da igreja até, mas que não têm, digamos, uma profundidade cultural, pessoas culturalmente falando, muito simples. Uma Santa Teresinha do Menino Jesus, uma Santa Catarina de Sena, de um conhecimento profundo de Deus, das realidades espirituais, mas que não tinham uma cultura humana. Então é um dom que nós precisamos pedir a Deus, que
que Ele nos conceda para que nós tenhamos uma visão espiritual na nossa vivência de fé. Senão, embora sejamos católicos, embora tenhamos até uma certa intimidade com a Sagrada Escritura, e por intimidade compreendamos, uma pessoa que lê a Sagrada Escritura, mas ela lê e não compreende aquela leitura é por demais misteriosa. Então nós precisamos pedir a Deus que nos conceda o dom do entendimento, para que nós possamos nos aprofundar nas realidades de fé. Se vocês pegarem o Evangelho de São Lucas, Atos dos Apóstolos, Lucas, capítulo 24, versículo 25, quando Jesus diz para os discípulos de Emaús: como vocês são sem inteligência. Mas não é que Jesus está dizendo simplesmente que eles são curtos de inteligência, que eles são broncos, que eles são burrinhos. Não é isso, ou pelo menos não é apenas isso. Jesus está falando que eles não têm este conhecimento profundo dado por Deus. Diz aqui, pegando rapidamente, diz que os discípulos de Emaús estavam desanimados, porque eles esperavam que Jesus, que algo acontecesse. Versículo 20, Lucas, capítulo 24, versículo 19, diz que Jesus se põe do lado deles, no caminho de Emaús, e pergunta o que é que está acontecendo. Ele diz: você não sabe que Jesus Cristo, o que aconteceu por esses dias? E Jesus diz: o que foi? E aí versículo 19, eles dizem que Jesus, que era um profeta poderoso em obras e palavras. Percebem que eles têm uma visão de Jesus, uma visão diminuta, uma visão diminuída. Ele era um profeta poderoso em palavras e obras, mas era um profeta como Jeremias, como Isaías, um profeta como João Batista, mas como Elias, mas um profeta. Então eles olhavam para Jesus, eram discípulos, eles tiveram contato com o nosso Senhor, mas como eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, eles não tinham recebido este dom que lhes capacitava ver com profundidade aquele homem que se lhes apresentava. Pois bem, então eles dizem, ele era um profeta poderoso em obras e palavras. Aí vai dizendo que os sumos sacerdotes e os magistrados o condenaram. Diz que eles esperavam que ele iria restaurar Israel. Tudo aquilo que Jesus falava, eles compreendiam de uma maneira meramente humana, que Jesus iria fazer Israel. Quando Jesus falava que iria libertar Israel, que iria restaurar, eles compreendiam de uma maneira meramente política, não da maneira espiritual. Mais à frente, eles vão dizendo: é verdade que algumas mulheres disseram que os viram, mas nós ainda não vimos nada. E aí Jesus diz: como sois sem inteligência, como o coração de vocês, como os corações são tardos em compreender. E aí Jesus começa a explicar as Escrituras, e eles dizem que quando Jesus começou a explicar as Escrituras, algo diferente aconteceu no coração deles. O coração começou a arder, havia uma ligação, isto é, aquele ensinamento despertava algo novo, mas ainda não era o dom do entendimento, porque eles ainda, embora Jesus começasse a explicar, eles começaram a entender, mas o dom não tinha sido dado completamente.
Mas diz que quando Jesus celebra a Eucaristia, parte o pão, os olhos se abrem, e aí sim, eles não só veem que é Jesus, mas eles compreendem todas as coisas. E aí eles voltam para se encontrar com os apóstolos e os outros discípulos. Meus irmãos, percebe? Jesus lhes explicou as Escrituras para que a inteligência deles se abrisse, né? Até diz aqui que Jesus abriu-lhes a inteligência. Nós precisamos pedir a Deus, isto é, pedir a nosso Senhor que Ele abra a nossa inteligência para as coisas do alto, porque, meus irmãos, nós às vezes somos muito vívidos, nós somos muito finos, nós somos muito espertos para as coisas do mundo. Com muita facilidade nós pegamos o sentido das coisas mundanas. Uma pessoa fala uma expressão de duplo sentido, isto é, de um sentido primeiro e de um sentido luxurioso, de um sentido desordenado, de uma conversa desonesta, e a pessoa que está tão entranhada no espírito do mundo, ela já pega e já ri, porque ela compreendeu a sem-vergonhice que foi dita naquela expressão. Mas quando isso se aplica, e é claro, né, uma pessoa que está fina, muito em comunhão com as coisas desonestas, não estará em comunhão com as coisas do Espírito. E é óbvio, quando algo espiritual lhe é dito, ela fica voando, ela fica viajando, ela fica de boca aberta, ela não compreende. Por quê? Porque ela está fechada para as coisas de Deus. Mas o contrário acontece. Uma pessoa que está mergulhada em Deus, ela vai à missa, por exemplo, e tudo fala de Deus. A palavra de Deus a inunda da sabedoria das coisas do alto. O mistério, a consagração no sacrifício da Santa Missa no altar, faz com que ela veja em profundidade aquilo que ali é realizado. Quando o sacerdote ergue a hóstia consagrada, ela não vê apenas com os olhos da carne, mas ela vê com os olhos da alma. A inteligência, isto é, aquele dom que a capacita compreender as coisas espirituais, faz com que ela compreenda algo muito além daquilo que os olhos simplesmente podem ver. Quando ela, no ato penitencial, ela diz: Senhor, tem de piedade, Cristo, tem de piedade, Senhor, tem de piedade. Ela não apenas repete porque os outros repetem, mas ela mergulha naquela realidade espiritual. Percebe que a participação dela da Santa Missa é algo diferente. Quando ela, no início da missa, o padre diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela isso faz não no automático, mas ela isso faz compreendendo profundamente que ela está ali na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ela mergulha no mistério da Trindade. Pelo menos nós poderíamos mergulhar no mistério da Santíssima Trindade. Imagine aqui, vocês sabem que Santa Teresinha, ela não conseguia rezar o terço em comunidade com muita facilidade, porque quando começavam alguma, quer dizer, não sei nem se é o terço aqui, mas eu sei que uma oração, e começava em nome do Pai, do Filho, ela mergulhava ali em nome do Pai e não seguia em frente, porque chamar a Deus de Pai, ela tinha uma compreensão profunda, de modo que a mergulhava de tal maneira que ela não conseguia seguir em frente. Chama a Deus de Pai. A gente vai no automático, não presta nem atenção no Pai, no Filho, nem no Espírito Santo, e muito menos no que vem depois. Por quê? Devido à superficialidade. Então nós precisamos, meus santos, pedir o dom da inteligência, pedir o dom do entendimento, para que nós, que
participamos da igreja de nosso Senhor, que temos tanta riqueza, que nós possamos mergulhar, que nós possamos nos alimentar de tanta riqueza que nos foi dada, que nos foi confiada por nosso Senhor. Tem uma outra passagem lá dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 30, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30, é aquele episódio de Filipe e o ministro eunuco da rainha Candace, que diz que o ministro estava lá o Espírito Santo o levou ao encontro daquele ministro, daquele eunuco, e ele estava lendo uma passagem do profeta Isaías, e diz que Filipe se coloca do lado da carruagem e pergunta: porventura entendes o que estás lendo? E ele diz: eu não estou entendendo nada, estou lendo, mas está tudo escuro. Isso às vezes, meus santos, que o ministro eunuco da rainha isso diga, ok, ele era um pagão, mas que um católico isso diga, é muito triste. Quando ele não lê a Sagrada Escritura, porque ele diz que não entende nada, é muito triste. Então, ora, se você percebe que você está numa situação assim, primeiro, você tem que ver se essa sua obscuridade é causada por ausência do estado de graça. Então você vai se confessar, você vai fazer uma boa confissão para tirar toda a sujeira que o impede de ver a Deus, de ver as coisas de Deus, de compreender as verdades a respeito das coisas de Deus. Uma boa confissão. Está em estado de graça, voltou a comungar, e a comungar com efeito, comungar com fruto, isto é, você comunga, você procura entrar em comunhão com o nosso Senhor, você abre o seu coração, você dialoga com Jesus, você suplica a Ele que dê a você profundidade espiritual, você faz ação de graças, isto é, termina a comunhão, termina a Santa Missa, você procura ficar umas 2 horas, tá bom, uns 15 minutinhos, olha aí como eu sou bom, precisa ser necessariamente 2 horas, uns 15 minutinhos em silêncio, em que você se coloca em oração e você suplica a Deus e diz: Senhor, eu não sei rezar, Senhor, eu creio. Você é católico, né? Então você crê, eu creio, Tu estás aqui dentro de mim. Eu te peço, Senhor, ensina-me a pedir o que eu preciso, porque eu não sei nem o que pedir, eu não sei nem de que dom eu estou precisando, mas eu sei que eu preciso do Teu Espírito. Eu sei que sem Ti eu não posso fazer nada. Por isso, Senhor, sê o meu catequista, ensina-me as verdades de fé. E não tenha dúvida, meu santinho, que nosso Senhor vai conduzindo você de verdade em verdade, fazendo você se aprofundar cada vez mais e compreender com mais profundidade as realidades de fé, e Deus vai conduzir você e vai levar você para águas mais profundas cada vez mais, de modo que quando você se puser diante da Sagrada Escritura, o sentido espiritual lhe será dado. Pode ser que você não tenha o sentido histórico, o sentido crítico, histórico crítico, mas o sentido espiritual, aquilo que vai alimentar a sua alma, Deus vai lhe conceder, e vai lhe conceder de uma maneira muito mais profunda do que há muitos teólogos, cheios de cultura, mas que não conseguem aprender aquilo que lhes serve para a salvação de suas almas. Então precisamos pedir a Deus que nos conceda o dom da inteligência, porque hoje estou falando sobre o dom da inteligência. Se eu estivesse aqui falando sobre o dom da sabedoria, eu iria dizer que este conhecimento que você alcança, ou com o qual você é alcançado, né? Deus que chega a você, você saboreia, né? O dom da sabedoria vai fazer com que você desfrute espiritualmente, com que você ame, se deleite naquilo que lhe foi dado. Então percebe que de alguma maneira nós estamos como que numa
numa escala decrescente. Nós começamos pelo dom maior e estamos descendo. Então o dom da sabedoria nos dá o prazer de fruir, de sentir sabor, mas daquilo que lhe foi dado contemplar. Então pedir a Deus essa graça. Então diz aqui que o ministro da rainha não estava compreendendo nada e que Filipe então lhe explicou. Depois ele foi batizado, concedendo-lhe aquele dom de que ele necessitava para compreender as coisas mais profundamente. Pois bem, a gente percebe aqui então, meus santos, que nós precisamos pedir a Deus, porque senão nós iremos entrar em contato com os dados da nossa fé, não iremos compreender e poderemos até nos colocar contra eles. Isto é, não são poucos os católicos, vocês sabem disso, vocês que acompanham pelas redes sociais, vocês sabem também que não são poucos os católicos que, sem inteligência espiritual, começam a se questionar. Eu não sei o porquê da igreja insistir tanto nesse ensinamento. Isto é, a pessoa não consegue contemplar aquele ensinamento de uma ótica espiritual. Ela vê aquilo a partir de um sentido meramente humano. Então, quando nós dizemos assim, olha, é importante que o homem e a mulher sejam abertos à vida, que o sexo no casamento não pode ser contemplado apenas como parque de diversões do casal, mas precisa estar aberto à vida, à generosidade, no amor. E a pessoa não compreende e diz assim, mas e nós somos coelho para ter um monte de filho? Quer dizer, a pessoa ela não consegue compreender o sentido espiritual e vê apenas da maneira mais superficial, porque o egoísmo e as suas paixões embotam a sua inteligência, embotam, digamos, os poros por meio dos quais o Espírito Santo teria acesso à nossa inteligência, concedendo-nos a inteligência, concedendo-nos o entendimento. Então, você pode parar, pelo menos eu já me perguntei tantas vezes, e aqui, meus santos, digo da maneira desapaixonada, da maneira mais desapaixonada possível. De verdade, é apenas um questionamento de dizer, nossa, por que os nossos irmãos protestantes não creem na presença real de Jesus na Eucaristia depois de ler João 6? Como ler João 6, Jesus dizendo, o meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida em mim. E aqueles que os ouviram, disseram, está louco? Ele quer nos dar de comer a sua carne e beber o seu sangue? E muita gente foi embora. E Jesus se volta para os discípulos e diz, vocês querem ir embora também? E os discípulos dizem, Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Nós ficamos com o Senhor, não estamos entendendo muita coisa não, mas o Senhor tem palavras de vida eterna. Quer dizer, a situação está clara. E durante mais de 2000 anos, sempre foi assim que a igreja entendeu. E durante 1500 anos, até vir a reforma protestante, até então, isso era algo inquestionável. A partir do século XVI, então, começa-se a questionar, mas você diz, mas será que não entende? Mas porque está com a inteligência embotada, está com os seus sentidos espirituais comprometidos pelos seus preconceitos, pelas suas paixões, porque se eu aceitar isso, haverá uma repercussão, isto é, se eu aceito que Jesus está presente na Eucaristia, necessariamente eu terei que levar em consideração o sacerdócio ministerial e tantas outras realidades tão católicas. E como eu não quero
me dobrar, eu não vou aceitar. Então, eu não quero aceitar aquele ponto. Então, isso faz com que eu me feche a receber este dom. Tem como ler Mateus 19, em que nosso Senhor diz: olha, quem deixa a sua mulher e se une a uma outra, comete adultério. Quando Jesus disse isso, Mateus 19, quando Jesus disse isso, versículo 9, Mateus 19, versículo 9: ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Quando Jesus disse isso, os apóstolos disseram: ah, Senhor, se é assim é melhor não casar. Isto é, eles compreenderam o que Jesus disse. Isto é, olha, o casamento não é bolinho não. Se você se casar com aquele troço será seu marido para sempre. Se você se casar com essa mulher, você vai ter que ficar com ela para sempre, pelo menos durante toda esta vida. Quando os apóstolos ouviram isso, disseram: ah, Senhor, se é assim, não vou casar não. Jesus disse: olhe, nem todo mundo tem esse dom de não casar. Há eunucos, que eram os homens castrados, há eunucos que são feitos eunucos, há eunucos que nascem eunucos desde o ventre de suas mães, os que nascem deformados. Há eunucos que são feitos eunucos pelas mãos dos homens. Era como o caso do ministro da rainha Candace, com quem Filipe se encontrou. E há eunucos que se fazem eunucos espiritualmente por amor do reino dos céus. Em todas as parábolas de Jesus, ele termina assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nesta ele diz assim: quem puder compreender, compreenda. Isto é um dom dado a poucos. Mas está clara a indissolubilidade do matrimônio. Mas as pessoas, como não querem aceitar, elas se fecham de tal maneira que não conseguem compreender, por culpa própria, a clareza desse ensinamento de Jesus. Imagine, meus irmãos, vocês querem que eu seja ainda mais politicamente incorreto? Vou ser, só espero não ser na internet, não quero nem dizer a palavra. Romanos, vocês pegam lá em Romanos, capítulo 1, versículo 27, São Paulo diz, quer dizer, há como um cristão querer defender a união íntima de dois homens ou de duas mulheres, com tantas passagens na Sagrada Escritura. Vou pegar só uma, em que São Paulo diz, Romanos capítulo 1, versículo 26: por isso Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. As mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Os homens, do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, compreenderam aqui o que significa o uso natural da mulher, e arderam em desejos uns com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devida à sua loucura. Há como então padres quererem abençoar, como fizeram os padres lá na Alemanha, na Bélgica, querer abençoar a união de dois homens e de duas mulheres? Quer dizer, está muito claro como, não, isso aqui é algo que era fruto daquele pensamento da época. Quer dizer, o pecado emborrece de tal maneira a pessoa espiritualmente, que a fecha, que a incapacita a receber o dom do entendimento, que você compreenda a verdade e a bondade desse ensinamento.
não apenas a verdade, que Deus disse isso por meio de São Paulo, mas a bondade, que isso que está sendo dito é bom e que o contrário é mau. Ora, para terminar, como se já não fosse suficiente, vamos pegar aqui aquelas pessoas que querem matar os filhos na sua barriga. Ora, está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6, que diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não é um animalzinho que ninguém poderia nem sequer matar por crueldade. Alguém que mata um animal por crueldade peca. Mas não é nem um animalzinho, é muito mais do que um animalzinho. É uma criança feita à imagem e semelhança de Deus, em que, de uma maneira tão bonita, né, o Salmo 138, ele vai dizer, lá a partir do versículo 13: fostes vós que plasmastes as entranhas do meu corpo, vós me tecestes no seio da minha mãe. Sede bendito por me haver desfeito de um modo tão maravilhoso. Pelas vossas obras tão extraordinárias, conheceis até o fundo a minha alma. Nada da minha substância vos é oculto. Quando eu fui formado ocultamente, quando eu fui tecido nas entranhas subterrâneas da minha mãe, isto é, mostra que Deus me conhecia quando me criava, quando me formava no seio da minha mãe. Cada uma das minhas ações a vossos olhos, e todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia de minha vida foi por vós fixado. Quando Jeremias vai dizer que antes que no seio da minha mãe eu fosse formado, tu já me conhecias. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Quer dizer, está clara a existência ali daquela criancinha querida, amada, formada por Deus. Não há como ler essas passagens e não entender o sentido que Deus quer nos dar, só se você estiver tão mergulhado nas suas paixões, de modo que você esteja fechado a receber este dom, esta clareza, este entendimento, esta inteligência que Deus quer nos conceder a todos nós. Peçamos, meus santos, peçamos neste segundo dia da novena de Pentecostes, que Deus nos conceda o dom da inteligência, o dom do entendimento, para que nós compreendamos, conheçamos em profundidade as verdades a respeito de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.